Boa noite, gente. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade de compartilhar informação, de compartilhar um pouco sobre a minha área. Agradecer ao Instituto e na pessoa da Débora e da Lara, né, pela oportunidade. A IME ainda teremos oportunidade para nos conhecer. Fiquem à vontade para perguntar, para acrescentar, né? E eu queria começar pedindo para conhecer um pouquinho o público que está assistindo. É, qual a área de vocês, se vocês trabalham com câncer, se vocês ainda estão na graduação, para eu conhecer um pouquinho o público. Pode ser? Pode ligar o microfone. Boa noite. Eu sou a Alessandra. Eu já trabalhei com suicidologia, né? Prevenção de suicídio, e agora estou iniciando o curso de psicologia. Obrigada. Enfermeira residente do IC. Oi, Natasha, boa noite. Eu vou iniciando. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, alguma dúvida, vocês podem me falar. Débora, qualquer coisa, tu pode me avisar, tá? Como eu Tá, fui... Oi? tá bom. Como eu fui apresentada, eu sou fisioterapeuta formada pela Unicristos, sou especialista em cancerologia pela modalidade de residência pelo Instituto Câncer Ceará e eu continuo atuando na área, né? E durante a graduação, eu tive a disciplina de oncologia, de fisioterapia em oncologia e decidi ser monitora da disciplina, porque foi onde eu descobri que em meio a uma doença tão temida, a uma doença tão assustadora, um processo de tratamento tão difícil, a gente consegue trazer leveza, a gente consegue impactar positivamente a vida do paciente, a gente consegue aliviar a dor, e acho que é por isso que eu fui tomando o rumo para a oncologia. Eu vou, esqueci de apresentar a minha aula, eu vou falar um pouquinho sobre a atuação da fisioterapia e os manejos no atendimento ao paciente oncológico. E aí eu trouxe pontuei alguns tópicos para abordar durante essa aula. Vou tentar ser breve, porque a fisioterapia é um mundo e estamos numa quarta-feira à noite, né? Sei que tem muita gente cansada, mas eu vou tentar abordar um pouquinho sobre a multidisciplinaridade, a resolução do conflito, os objetivos da fisioterapia na oncologia, os tratamentos oncológicos, as indicações e contraindicações, alguns recursos e técnicos da fisioterapia e a nossa atuação em algumas especialidades. O meu primeiro slide, eu decidi reforçar, né, a importância da multidisciplinaridade, que é uma coisa que o Instituto ele já vem trazendo, e essa semana, pelas aulas, isso está só se reforçando, e eu não podia deixar de falar sobre a importância da equipe multi, né, porque, como eu falei anteriormente, o Laércio também na aula anterior, ele falou muito bem, todo mundo precisa estar alinhado com um único objetivo. Isso vai facilitar a nossa vida, a nossa atuação e principalmente a do paciente, né? Então, assim, eu citei algumas áreas aqui, todas, sem exceção, elas são extremamente importantes nesse processo da oncologia, né? Um exemplo que eu posso citar é um paciente de cabeça e pescoço que fez a cirurgia de traqueostomia, né? É uma cirurgia que ele fica, a via aérea dele passa a ser pela traqueostomia, e o objetivo da fisioterapia é manter essa via aérea pérvia, restaurar a capacidade funcional e pulmonar, né? Ele tem uma nova via para respirar, e evitar que esse paciente ele tenha complicações funcionais, né? Porém, ele não consegue evoluir sem os curativos da enfermagem. Na maioria das vezes, esse paciente ele começa a alimentar via sonda nasointeral, que também é dos cuidados da enfermagem. E aí, como ele se alimenta por uma via sonda nasointeral,
é importante a atuação da nutrição. Esse paciente ele vai ter muita alteração na imagem corporal, então vai ter repercussões psicológicas. Então, é de suma importância a atuação da psicologia. A gente, na fisioterapia, quando é possível, a gente tem um objetivo de decanular esse paciente, né, de tirar a tracostomia, e a gente precisa encaminhar esse paciente para fono, para ele conseguir voltar a falar. Se esse paciente tiver indicação de retirar a sonda, a via de alimentação pela sonda nasointeral, esse paciente ele vai precisar da fono para deglutir. A gente precisa do serviço social, porque a gente precisa conhecer o contexto social que esse paciente está inserido, que esse paciente vai voltar para a sociedade, né? Então, assim, todo mundo caminhando com o mesmo objetivo. E esse slide, eu decidi começar com ele para reforçar realmente a importância de uma equipe multi bem alinhada. E aí, começando um pouquinho mais para a área da fisioterapia, na oncologia, é uma especialidade nova. Eu costumo dizer que é uma adolescente ainda em comparação às especialidades, às áreas, né, as outras áreas. Ela foi, em 2008, foi fundada uma Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, que é responsável por reunir profissionais especialistas de todo o país para fins técnicos, científicos e culturais, e além de promover em parceria com o COFITO o exame nacional para a concessão do título de especialista. A título de curiosidade, o título de especialista em oncologia só pode ser por duas vias, né? Ou através do exame do COFITO, que, se eu não me engano, ele é anual, ou através da residência, né? E aí a oncologia ela só foi reconhecida pelo COFITO em 20 de maio de 2009, através da resolução 364/09. E aí é uma área nova que vem crescendo, que precisa crescer, que precisa ganhar força, que precisa mostrar sua importância, porque só traz resultados positivos, né? Então, que bom que eu estou conseguindo compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu sei, né? É sempre importante a gente propagar a informação, né? Acho que não faz mal a ninguém, pelo contrário, só traz o bem. E aí a fisioterapia, na oncologia, ela vai atuar em todas as áreas, né? Na mastologia, na cabeça e pescoço, na hematologia, que é geralmente paciente que não faz cirurgia, mas a gente atua e atua bastante. Na ginecologia, nos tumores ósseos, na urologia, nos tumores de abdômen, na pediatria, nos cânceres de pulmão e nos cuidados paliativos. A gente atua no pré-cirúrgico, no transoperatório, no pós-cirúrgico. Caso o paciente ele vá para uma UTI, a gente atua no ambulatório, né, no pós-operatório tardio. Então, a gente pode e deve atuar em todas as subespecialidades da oncologia, tá? E os objetivos da fisioterapia na oncologia, eles não poderiam ser diferentes daqueles dos objetivos da fisioterapia em geral, já que o principal objetivo da gente é proporcionar a melhora da qualidade de vida. Então, não poderia ser diferente no paciente oncológico, né? Então, os objetivos são prevenir distúrbios causados pelo tratamento oncológico, preservar a integridade cinética e funcional, manter a capacidade pulmonar ou restaurá-la, né? Buscar a capacidade funcional e a independência que eles tanto almejam. A gente escuta muito, minha filha, como eu queria voltar a fazer minhas coisinhas de antes, não depender de ninguém, conseguir tomar um banho sozinho, né? Então, a gente busca essa capacidade funcional. E, como eu falei, tudo isso rumo a um objetivo maior, que é a qualidade de vida, né? E aí, o Laércio falou muito bem sobre os tratamentos oncológicos. Eles vêm evoluindo bastante, que bom, né? Já temos a imunoterapia, a terapia-alvo, hormonoterapia. Só que eu vou falar um pouquinho dos principais tratamentos que ainda são utilizados, tá? Que são a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, né? E aí vou falar um pouquinho das repercussões de cada. Não vou conseguir detalhar, porque senão eu ia ocupar
a noite vocês todinha, né, entrar em detalhes, mas eu vou falar um pouquinho sobre as principais consequências, né, de cada tratamento. A cirurgia, ela ainda exerce um papel importante dentro dos tratamentos, né? Eu acho que é o mais visado, acho que cirurgia e quimioterapia é o que mais se escuta falar. E ela traz muitas consequências, né? Como dor, postura antálgica, fraqueza muscular, linfedema, diminuição da capacidade pulmonar, e aí vai uma lista. E aí, assim, o paciente sai da cirurgia, por exemplo, uma cirurgia abdominal, que geralmente a cicatriz é extensa, no meio da região abdominal, no sentido crânio-caudal, e aí o paciente, ele sai sentindo dor, ele sai quando ele vai caminhar, deambular, ele adere a uma postura antálgica como forma de defesa para proteger a cicatriz, por medo dos pontos se romperem, e aí essa postura antálgica, ela vai gerar mais dor, quanto mais dor, mais postura antálgica, né? E aí esse paciente, ele vai ter medo de se mexer, ele vai ficar cada vez mais restrito ao leito, então gera uma fraqueza muscular global. E aí o linfedema também é uma complicação bem comum das cirurgias, né? O linfedema, ele é resultado das cirurgias de linfadenectomia, de esvaziamento dos gânglios linfáticos, né? Dos linfonodos, né? Então gera um edema no membro que foi esvaziado. Por exemplo, se eu fiz uma linfadenectomia da axila, né? Se eu não tiver os devidos cuidados, o meu braço, membro superior do lado da cirurgia, ele pode vir a edemaciar, né? E aí diminui capacidade funcional, né? O membro vai ficar mais edemaciado, mais pesado. Se eu tô com o braço com fraqueza muscular, eu não vou conseguir levantar, e aí gera dor, vai gerar postura antálgica. É um ciclo que não tem fim. Isso tudo também pode acarretar na diminuição da capacidade pulmonar, né? O paciente com dor, ele não vai respirar direito, o paciente com a postura antálgica, o pulmão dele não vai conseguir expandir de forma adequada, e aí é um ciclo. E aí o paciente, ele vai cada vez ficando mais restrito ao leito, o tempo de internação dele vai se prolongando, e aí que a gente atua, né? E aí que a gente precisa mostrar a importância, e, na verdade, já tem muitos estudos que mostram que a importância da fisioterapia nesse processo pós-cirúrgico diminui o tempo de internação, diminui infecção, diminui custo hospitalar e melhora a sobrevida e qualidade de vida, né? Gente, eu tô falando muito rápido, Pra mim, não, tá tranquilo. dando para entender direitinho, né? Tá, qualquer coisa vocês me falam. Outro tratamento bastante comum é a radioterapia. Eu acredito que dentro desses três, aparenta ser o menos agressivo, né? Porém, também traz consequências severas e que precisam ser prevenidas, mas caso a gente não consiga prevenir, elas precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas. Uma das repercussões mais comuns da radioterapia é a radiodermite, que é como se fosse uma queimadura da área irradiada. Começa vermelho, a pele começa a ficar mais sensível por causa da radiação, vermelha, começa a descamar, e aí quando a gente menos espera, abre uma ferida, né? E aí, devido a essa radiodermite, a paciente vai sentir dor, a musculatura vai encurtar, ela vai ter bloqueio articular, e aí, novamente, vai gerando uma série de consequências, né? Outra complicação bastante comum nas pacientes da gineco é a estenose vaginal, né? Algumas pacientes, elas têm indicação de fazer a braquiterapia, HDR, que é intravaginal. E aí, a maior repercussão é a estenose vaginal, que é o estreitamento do canal vaginal. E aí, isso vai trazer repercussões psicológicas, físicas, né, sociais,
afetivas, mas lá na frente eu vou falar mais um pouquinho da estenose vaginal. Outra complicação comum, principalmente nos pacientes cabeça e pescoço, como efeitos da radioterapia, é o trismo, a diminuição da amplitude da abertura bucal. E aí, como é que fala, como é que mastiga, né? Então, a gente também precisa estar atento a isso. Eu listei eu acho que as complicações mais recorrentes, mas tem uma série de complicações aí como efeito desses tratamentos. E aí, a tão temida quimioterapia, né? Eu acho que, às vezes, a principal repercussão que vem logo na cabeça da quimioterapia é a alopecia, a queda de cabelo, né? Só que a quimioterapia, como ela tem efeito sistêmico, ela acaba causando alterações no corpo todo, desde o cabelo até o dedinho do pé, né? E um dos relatos mais frequentes das pacientes que fazem quimioterapia é a fadiga. É uma moleza, é um cansaço generalizado, é uma vontade de não sair do fundo da rede. E aí, outra consequência também é a neuropatia periférica. É a dormência, a sensação de dormência, de formigamento das mãos e dos pés. Isso também pode acarretar na capacidade funcional. Essa semana eu estava conversando com um paciente que tem neuropatia periférica induzida pela quimioterapia, né? Que foi resultado da quimioterapia. E ela estava conversando comigo, dizendo que estava mexendo no café com aquelas palitinhas de café. E conversando com outra pessoa, a paletinha caiu, ela não sentiu, devido à parestesia nas mãos, e ela se continuou mexendo no café. Quando se deu conta, a paletinha tinha caído, ela realmente estava mexendo em nada, né? E isso pode acarretar em uma série de consequências funcionais, né? A paciente deixar de conseguir usar as mãos, né? Devido a essa neuropatia periférica. Eu não botei aqui, mas a gente também tem a hormonioterapia. E a principal consequência da hormonioterapia é a poliartralgia, que é dor em várias articulações. E aí, a fisioterapia, ela também pode tratar, ela deve, né? A gente precisa observar essas pacientes. Geralmente, as pacientes do câncer de mama, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, a gente consegue acompanhar bastante todas essas repercussões. A gente pega a paciente da quimioterapia, com fadiga, com dormência nas mãos e nos pés, e essa dormência, essa parestesia, se ela não for tratada, ela se prolonga aí ao longo de todo o tratamento, ao longo de meses. E aí a gente pega a paciente depois da cirurgia, pega a paciente na radioterapia e geralmente elas finalizam o ciclo do tratamento com a hormonioterapia. E aí depois de tudo, delas terem passado por tudo, vem a hormonioterapia e a queixa dói tudo, né? E a gente precisa acompanhar essa paciente em todo o percurso do seu tratamento, certo? E aí, as indicações e contraindicações. Marina, quem é indicado para fazer fisioterapia? Na oncologia, todo mundo, tá? Como eu falei antes, naquele slide anterior, todos os tipos de cânceres, a gente pode e deve estar presente, a gente pode e deve atuar, a gente consegue contribuir positivamente, né? Então, as indicações cabem ao fisioterapeuta avaliar e traçar um objetivo junto com o paciente, certo? E as contraindicações, elas são relativas, né? Não são contraindicações absolutas. O paciente oncológico, ele já tem a tendência de ter alteração nas células sanguíneas, principalmente os pacientes da hematologia. E a causa ela pode estar relacionada a diversos fatores, como invasão tumoral, invasão da medula óssea,
o processo inflamatório, alteração devido ao próprio tratamento. Quimioterapia altera muito as células sanguíneas. E os sintomas relacionados à alteração dos glóbulos vermelhos são fadiga, fraqueza muscular, palidez, intolerância ao exercício físico, taquicardia, né? E aí a queda dos glóbulos brancos, elas predispõem o indivíduo a quadros infecciosos e plaquetopenia, com maior risco de sangramento. E aí, então, cabe ao fisioterapeuta sempre avaliar se aquele paciente ele tem indicação de fazer determinado exercício naquele dia, né? Por isso que eu disse que as contraindicações são relativas, né? O paciente oncológico, a gente via muito, né, durante a residência, que o paciente, hoje ele está bem, hoje eu consegui caminhar, consegui fazer exercício resistido. Quando eu chego amanhã, o paciente, ele não aguenta nem sentar. E aí eu preciso avaliar o porquê, né? Então, da função do fisioterapeuta também avaliar hemograma, avaliar sinais vitais, e aí isso vai determinar se ele vai ser contraindicado a realizar determinado exercício, determinada terapêutica ou não. Por exemplo, os pacientes com plaquetas abaixo de 10.000, eles têm predisposição a sangrar espontaneamente. Eu vou botar esse paciente para andar, para correr, para fazer um exercício resistido, se ele pode sangrar? Não vou. Então, geralmente, os pacientes com as plaquetas menos de 10.000, ele vai realizar só as atividades de vida diária e vai sair do leito só para um banho, para um banheiro, para o essencial. Mas não é que eu não vou fazer nada. Eu posso orientar ele a respirar melhor, posso orientar ele em relação ao posicionamento. Não é porque eu não tirei ele do leito, não é porque eu não fiz exercício, que eu não tracei uma conduta. A minha conduta foi orientar, porque a gente precisa colocar na balança o risco-benefício. Com tal exercício, eu vou causar mais risco do que benefício? Eu não faço, certo? E aí, com pacientes entre 20 e 30 mil de plaquetas, a gente já consegue fazer um exercício ativo leve. O paciente entre 20 e 30 mil de plaquetas, ele pode ter um sangramento devido a algum trauma. Então, ele pode fazer as atividades de vida diária dele, ele pode fazer um ativo leve. Eu só não vou pedir para ele fazer atividade de impacto, de resistência, que geram muito esforço, né? O paciente com acima de 50 mil de plaquetas, eu já consigo fazer um exercício resistido, já consigo botar ele para caminhar, né? Então, tudo isso a gente precisa avaliar. A questão da hemoglobina, se ele tiver com a hemoglobina abaixo de 8, o ideal é que ele fique realizando só as atividades de vida diárias, só o essencial, né? Se ele tiver com a hemoglobina acima de 10, eu já tenho margem de segurança para trabalhar mais com ele, né? E aí, a gente pode, né, fazer exercícios, alongamentos, fortalecimentos, só que cabe ao profissional avaliar e traçar os objetivos individualizados. É preciso uma avaliação rigorosa, considerando as condições clínicas e os parâmetros fisiológicos. Eu também preciso avaliar os sinais vitais, como eu falei antes, né? Eu preciso avaliar como é que está a pressão do paciente, como é que está a saturação, se ele está com dor. O paciente com dor, ele não vai querer fazer nada. E aí eu preciso ter sensibilidade e entender, né? Essa dor, ela pode gerar mais taquicardia, né? Que é o coração acelerado, pode aumentar a pressão, né? E aí, novamente, eu falo sobre a questão da balança, o risco-benefício. Paciente com febre, paciente geralmente com neutropenia, febril devido à quimioterapia, é muito comum. Eu vou deixar ele quietinho, vou orientar em relação ao posicionamento e vou trabalhar com ele quando ele estiver mais estável, sem febre, né? E aí eu sempre digo que eu nunca faço nada.
eu sempre gosto de, pelo menos, orientar o paciente e dizer o porquê que eu estou fazendo determinado exercício e o porquê que eu não vou fazer, o porquê que ele está sentindo febre. Eu acho que, mesmo quando o paciente ele não tem um entendimento um cognitivo muito bom, eu tento adaptar a minha forma de falar para que ele possa entender o porquê da importância dele sentar, o porquê da importância dele deambular, o porquê que eu não vou fazer isso hoje, né? Olha, seu fulano, é porque deu uma alteraçãozinha no seu exame de sangue, se eu fizer isso, pode acontecer isso, então é melhor o senhor se recuperar e depois a gente faz o exercício. Ou então, seu fulano, está com os membros inferiores edemaciados. Sabe o que é bom? Esse exercício do pezinho, porque ele ativa a panturrilha contrai e ativa a circulação. Sabe por que é bom o senhor deambular? Porque o senhor está sem fazer cocô há 5, 6 dias. Quando caminha, ajuda a comida a descer, ajuda a fazer a digestão. Então, assim, mesmo que a gente não faça o exercício em si, eu acho que a orientação é sempre uma conduta e aí a avaliação, ela é de extrema importância para definir o nosso objetivo e as nossas condutas. Então, só reforçando, as contraindicações são relativas, né? E as indicações, todo mundo é indicado, todo mundo pode e deve fazer fisioterapia, tendo câncer ou não. E aí a fisioterapia, ela é recheada de recursos e técnicas, e que bom, né? Eu não vou detalhar todos, mas eu trouxe alguns que eu acho interessante eu detalhar. E a gente tem vários recursos e técnicas para várias consequências daquelas que eu falei anteriormente, né? Nós temos a terapia física complexa, talvez vocês não tenham escutado falar esse nome, que é o famoso enfaixamento. Não sei se vocês já escutaram falar ou viram um paciente com o braço enfaixado, todo branco, ou a perna. A terapia física complexa, ela é tratamento padrão ouro da fisioterapia para o linfedema, que eu falei anteriormente, né? Que é uma consequência da linfadenectomia, quando eles mexem com os linfonodos. Quando tiram os linfonodos ou para biopsiar, ou quando eles tiram quando já tem doença, já tem linfonodo acometido de doença. E aí o braço incha. E aí a fisioterapia tem esse padrão ouro no tratamento do linfedema, né? E aí a terapia física complexa, ela consiste em 3 fases, né? Os cuidados com a pele, o paciente tem que manter o cuidado com o braço, evitar feridas, evitar arranhões, não pode, a gente não indica. Ixi, a gente não indica o acesso no braço, injeção, aferir pressão, hidratar sempre a pele, né? É uma fase dessa terapia. A segunda fase é o enfaixamento, né? Que é o enfaixamento de todo o membro. E a terceira fase é o exercício. Então, a paciente ela vai fazer exercício com o membro enfaixado, ou seja, perna ou o braço. E aí temos o tape, que é esse da primeira imagem. Essa modalidade aqui do taping é o linfotape, que também ajuda na drenagem linfática. Às vezes o paciente está no início do linfedema e a gente consegue controlar bem no início para não chegar a ter que enfaixar, né? Então, a gente usa bastante o tape. Cinesioterapia, né, que são os exercícios. A gente também usa e é muito, muito aliado do ciclo ergômetro. A gente consegue trabalhar condicionamento respiratório, muscular. Então, o ciclo ergômetro é a bicicletinha, né, que a gente consegue trabalhar tanto com o membro inferior como o membro superior. A gente tem um laser, que é um forte aliado nosso, que ele consegue... O laser tem meu coração. A gente consegue trabalhar muitos objetivos, a gente consegue tratar a radiodermite, que eu falei
que era consequência da rádio. A gente consegue trabalhar dor, a gente consegue estimular a cadeia linfática. Então, o laser é um recurso muito bom que a gente tem disponível. A gente tem o TENS e o FES. O TENS para analgesia, para alívio da dor, é o famoso choquinho que os pacientes falam, e o FES para fortalecimento muscular. E um recurso que eu acho que a gente precisa ter é a criatividade, né? Marina, não tenho nada disso. Um cabo de vassoura, um pedaço de corda no armador para fazer os exercícios, uma bola do neto, né? Então, acho que a gente precisa ser dotado aí da criatividade também. E aí eu trouxe um caso clínico. Deixa eu ver aqui o comentário do Laércio. Pronto, Laércio. O Laércio falou que no mestrado está trabalhando com dor neuropática induzida por quimioterapia. Também é o meu tema de TCR. Qual é a conduta da fisioterapia no modelo da neuropatia? Eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas já dando um spoiler, o meu TCR é sobre a laser terapia na neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. A laser terapia da fisioterapia é a mesma da odontologia? Sim, eles tratam muito mucosite, né? É o mesmo, pode ser o mesmo aparelho, só que ele tem funções e objetivos diferentes, cada um consegue adequar para o seu objetivo. A enfermagem também usa bastante, tá? Espero ter respondido a tua dúvida. E aí eu trouxe um caso clínico sobre câncer de mama, para a gente poder raciocinar um pouquinho da realidade dos pacientes. Trouxe sobre as pacientes da mama, porque eu acho que é o carro-chefe, assim, a especialidade de maior demanda. E aí, paciente FMA feminino, 42 anos, casada, cabeleireira, diagnosticada com CA de mama em setembro de 2022, iniciou o tratamento com quimioterapia neoadjuvante, que é a terapia antes da cirurgia, né, a gente chama de neoadjuvante, onde concluiu em novembro do mesmo ano. Em janeiro de 2023, realizou cirurgia de mastectomia radical à direita, retirada da mama, e linfadenectomia axilar, né, o esvaziamento axilar. E 20 sessões de terapia adjuvante. Adjuvante é quando é pós-cirúrgico, concluídas em março de 2023. Atualmente encontra-se em hormonioterapia. Tirar o celular do meio. Chegou ao ambulatório de fisioterapia para avaliação, com queixa de dor em membro homolateral à cirurgia, no membro do lado da cirurgia, com dormência em mãos e pés, sensação de peso, sensação de braço inchado e sem conseguir movimentar o braço. Essa é a realidade, né, que a gente encontra bastante. A paciente chega com um monte de queixa, infelizmente, né, nesse caso, ela chegou tardiamente para a gente. Uma coisa que eu não falei, a gente pode atender a paciente no transoperatório. E no primeiro de cirurgia, no primeiro pós-operatório, lá na residência a gente tinha com protocolo, o primeiro dia a paciente já fazia exercício, né? Infelizmente, às vezes a gente perde essa paciente e ela chega tardiamente na fisioterapia, né? Às vezes paciente do interior, difícil acesso, né? E essa paciente, ela chega assim para mim, no ambulatório de fisioterapia, já tendo feito quase todo o tratamento. E aí eu vou reforçar só uma coisa, chamar atenção para uma coisa. A paciente jovem, 42 anos, nova, né? Casada, cabeleireira, né? E aí ela trabalha com o quê? Com o braço, né? Direto. É um instrumento de trabalho dela, as mãos e os braços. E aí ela tá com restrição articular, sem conseguir movimentar, com uma série de complicações aí nesse braço. Casada, né? Nova. E aí reforço mais uma vez a importância da multiprofissional, né? Porque às vezes a dor no braço é o menor dos problemas dela, né? Às vezes ela tá com vergonha do marido, ela já tá com um problema de autoestima. Como é que ela vai trabalhar, como é que ela vai sustentar a família, né? E aí, assim, quis enfatizar mais uma vez a importância da multiprofissional, né? E aí, retornando,
Essa paciente, ela chega assim para mim. Não sei se vocês conseguem notar a diferença, né, dos membros. Aqui a gente tem um linfedema, tá? É quando a gente tem o edema só em um braço. Ela fez linfadenectomia, ela fez o esvaziamento do braço direito com a mastectomia. E aí eu chamo a atenção aqui para o efeito da radioterapia. Nem sempre fica assim, tá, gente? Mas é comum a gente ver a pele fica bem mais escura no local irradiado. E não sei se vocês conseguem ver, eu acho que vocês conseguem ver. Desculpa as pessoas que têm sensibilidade. Eu peguei uma foto mais leve, chega a ficar pior, tá? Essa radiodermite. E aqui eu botei esse pós que foi tratado com a laser terapia, tá? Essa mancha escura, ela vai diminuindo com o tempo, mas a questão da ferida, da lesão, a gente conseguiu tratar só com a laser terapia. E aí, essa paciente, ela chega com fadiga da quimioterapia, ela chega com neuropatia periférica, né, com a dormência dos pés, nos pés e nas mãos, ela chega com dor, com alteração de sensibilidade, com diminuição de força, diminuição de amplitude de movimento, né, com radiodermite e linfedema. Para a fadiga, a gente recomenda o exercício, já tem vários estudos que mostram que o exercício físico, ele é o melhor remédio, né, para a fadiga. Na neuropatia periférica, a gente usa o laser, a laser terapia de baixa potência, isso respondendo a tua pergunta. E eu também gosto de recomendar elas usarem uma esponja de lavar louça, que é uma coisa de fácil acesso. Então, em casa, juntamente com o acompanhamento no ambulatório, eu peço para elas fazerem a esponja de lavar louça, a gente chama de dessensibilização. Então, nas áreas que são doentes, ela vai começar com a partezinha amarela, depois ela pode passar a parte verde da esponja, que é mais grossinha, e aí ela vai passando nas áreas dormentes. Respondendo aqui a pergunta se o laser é de fácil acesso, infelizmente não. Ele é um aparelho caro, de custo caro, e precisa ser profissional, ter capacitação para conseguir utilizar o laser. Então, geralmente, elas conseguem fazer nos ambulatórios, quando os ambulatórios têm esse recurso, mas não é de fácil acesso, infelizmente. Ele é ótimo, maravilhoso, mas eu considero ele um recurso bem caro, tá? Para radiodermite, a gente também usou o laser. Para diminuição de força e amplitude de membro superior, exercício, tá? Como eu falei, essa paciente, se ela tivesse começado, provavelmente, né, a fisioterapia no primeiro dia do pós-operatório, geralmente elas evoluem bem, né? Elas não chegam a complicar tanto. E aí o linfedema, nessa foto, vocês conseguem ver como fica mais ou menos o enfaixamento. Enfaixa todo o braço, e aí elas fazem exercício com o braço enfaixado, não tiram só quando... Geralmente o indicado é fazer um dia sim, um dia não, mas é difícil, às vezes, o acesso, paciente do SUS, é um pouquinho complicado, questão de transporte, mas o ideal é que seja pelo menos um dia sim, um dia não, seja refeito esse enfaixamento. Então, ela toma banho, ela dorme com enfaixamento, na hora do banho ela tem que cobrir, e exercício, tá? Então, geralmente, as pacientes da mama a gente pega muito, com complicação da químio, da cirurgia, da rádio e da hormonoterapia, certo? Mas a gente consegue trabalhar bastante, ver muito, muito claro, assim, as evoluções delas, tá? Falando bem rapidamente também do câncer de cabeça e pescoço, as principais complicações, o paciente às vezes sai tracostomizado, né? Mas ele consegue se adaptar, só que essa tracostomia às vezes gera diminuição de capacidade pulmonar. Então, como eu falei anteriormente, a gente precisa reabilitar esse paciente no condicionamento físico e pulmonar. Eles evoluem com trismo, muitas das vezes, por consequência da cirurgia, por consequência da radioterapia, como eu tinha falado antes, com diminuição de amplitude de membro superior.
Trismo é a diminuição da abertura bucal, tá? Então, o paciente ele tem dificuldade de abrir a boca, tá? E aí ele faz cirurgia de cabeça e pescoço e repercute no ombro, porque às vezes com a cicatriz gera fibrose, gera aderência cicatricial, a cicatriz é como se cicatrizasse repuxando, gera encurtamento muscular, gera bloqueio articular, então esse paciente ele vai ter dificuldade de mobilidade de membros superiores. Às vezes eles evoluem com edema na ferida operatória, linfedema também, do mesmo jeito que incha edemacia o braço, as pernas, eles também podem ter linfedema cervical. Quando esvazia os linfonodos cervicais, eles podem evoluir com linfedema. E aí entra o taping, entre esse tipo de taping aqui, na região do linfedema, a gente consegue bastante resultado. Também existe enfaixamento de cabeça e pescoço, só que confesso que não foi uma realidade que eu presenciei, então não vou saber abordar muito bem sobre, mas também existe enfaixamento de cabeça e pescoço, só que é mais difícil, é um pouquinho mais complicado. Ele evolui com paralisia facial também, às vezes por algum pensamento do nervo na cirurgia, às vezes por retirada na região, então a gente consegue tratar com eletroterapia, o trismo a gente consegue fazer eletroterapia, laser, trabalhar a abertura bucal, trabalhar a musculatura de face, trabalhar região interna da cavidade oral. Para o edema eu falei do tape, né? Para a dor a gente tem a eletroterapia e às vezes a dor se resolve com exercício, incrivelmente, né? Mas geralmente a dor é pela falta do exercício. Na paralisia facial a gente pode usar o laser, pode usar exercícios faciais, pode usar a eletroterapia, certo? E aí a fisioterapia na ginecologia, né? Como eu falei anteriormente, elas evoluem às vezes como consequência da rádio com estenose vaginal, né? Fechamento do canal vaginal, estreitamento. E aí, mais uma vez, reforçando a importância da MUT. Essa paciente ela não vai conseguir ter relação sexual, né? Ela vai ter vergonha do marido, vai sentir dor, ela talvez não vai conseguir fazer um exame preventivo, uma ultrassom transvaginal. Então, a comunicação entre a equipe é importante, né, da gente ter essa sensibilidade e observar a queixa do paciente, né, o que é que ela está me trazendo na fala. E aí eu disse, opa, vou encaminhar para psicologia. Ou então já chegou muitas vezes também a Débora, né, que era da minha equipe da residência, ela encaminhava a paciente para a gente, né, a paciente ela não relatava queixa, né, de estenose vaginal para ninguém. E aí, numa conversa com a psicóloga, ela relatava. Então, a Débora já sabia que a gente, da fisioterapia, consegue trabalhar isso, encaminha para a gente. Então, só reforçando mais uma vez o papel da multi, né? Com a estenose vaginal, a gente consegue fazer liberação, né, intravaginal, a gente consegue fazer laser terapia para dor, essa paciente sente muito dor, então a gente consegue fazer o laser intravaginal, alongamento de membro inferior, como eu disse, a radioterapia ela causa encurtamento muscular, e a gente também consegue trabalhar com os dilatadores vaginais, certo? A título de curiosidade, em pacientes com baixo poder aquisitivo, que é a grande realidade, às vezes a gente orientava até usar tubete de festa, né? Que é de um custo menor. E aí a gente também trabalha na incontinência urinária. Às vezes, decorrência de alguma cirurgia e da ginecologia, a fisioterapia ela é padrão ouro no tratamento da incontinência urinária. E aproveito para chegar na urologia, né? A maioria, a grande parte das consequências das cirurgias urológicas, principalmente das prostatectomias, é a incontinência urinária. Os pacientes, eles evoluem
com essa queixa frequente, né? Eles chegam no ambulatório com essa queixa frequente. E aí a fisioterapia, ela é padrão ouro, como eu falei, no tratamento da incontinência, pela estimulação do nervo tibial posterior, certo? Que é essa imagenzinha aqui, que é um nervo misto que tem fibras motoras e sensoriais. Ele emerge das raízes de L4, L5, de S1 até S3. E aí ele compartilha raízes comuns com aquelas que inervam a bexiga. Então, a gente, através da estimulação do nervo tibial posterior, tem toda uma fisiologia por trás, mas resumidamente é isso. Através da estimulação do tibial posterior, a gente consegue trabalhar a incontinência urinária de urgência. Na continência urinária de esforço, que é quando o paciente ele faz esforço e perde urina, quando ele tosse, quando ele dá gargalhada, a gente trabalha com o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, através do FES, da eletroestimulação, e de exercícios perineais para fortalecer essa musculatura. E aí também a gente trabalha com eletroestimulação na disfunção erétil, né? E aí imagina, o homem que tem na cabeça a questão da masculinidade, de ter que ser forte, ele se depara que ele está tendo que usar fralda e não está conseguindo ter ereção. Imagina aí o impacto na questão psicológica, na questão social. Já ouvi relatos de pacientes que não queriam mais sair de casa por ter que usar fralda, por não aguentar chegar a tempo no banheiro. Então, mais uma vez, a gente consegue trabalhar bastante aí nessas consequências e com resultados bastante positivos, tá? E aí, por último, e não menos importante, e que eu não vou conseguir detalhar, porque seria outra aula, é meu xodózinho também, é cuidados paliativos. Mas, bem resumidamente, se eu consigo aliviar a dor, se eu consigo capacidade funcional do paciente que não é cuidados paliativos, apesar de todos os pacientes que têm doença ameaçadora à vida, eles serem indicados, né, a terem os cuidados paliativos. Mas se eu tenho um paciente com vida, né, por que que eu não vou aliviar os sintomas dele, né? Por que que eu não vou tentar melhorar a qualidade de vida dele? Se em todos os outros pacientes eu busco isso. Por que que um paciente em cuidados paliativos ou um paciente em cuidados de fim de vida, já com processo ativo, eu não vou fazer isso, né? Então, tudo o que eu falei anteriormente cabe ao paciente que está em cuidados paliativos, seja qualquer tipo de cuidados paliativos, seja em qualquer estado que a doença esteja. Então, se eu consigo fazer, eu vou tentar fazer, né? Eu acho que, resumidamente, seria isso. Se eu tenho indicação, por que que eu não vou fazer? Porque o paciente, às vezes, está perto de morrer e ele não pode partir sem sentir dor, né? Eu acho que os princípios dos cuidados paliativos é um pouco daquele objetivo geral que eu iniciei lá no início, que eu falei lá no início. Melhorar a qualidade de vida, né? Buscar conforto. Então, tudo que eu falei antes, que a fisioterapia pode atuar, a gente aplica também nos cuidados paliativos, sendo de uma forma falando de uma forma bem breve, né? E é isso. Vou finalizar com uma frase, né, que eu acho que resume um pouquinho o que eu falei sobre os cuidados paliativos agora. Existe muita vida entre o diagnóstico de uma doença terminal e a morte. Como eu falei na aula da Maiara, da vida aos dias, né? E é uma frase que impacta muito da Ana Mi, eu acho que a maioria quem conhece, tem inspiração. E é isso, gente. Tentei ser rápida para não pegar muito tempo de vocês. Aqui estão os meus contatos. Débora ainda não criou o LinkedIn, ainda estou um pouco desatualizada, mas aqui o meu Instagram, o meu e-mail, meu WhatsApp, para quem tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa. E é isso, gente. Obrigada pela atenção, por estarem aqui comigo em plena quarta-feira, quase 9h30 da noite.
Estou aberta aí a perguntas, a dúvidas, a acréscimos, a trocas de experiências. Foi muito bom. Parabéns. Obrigada, Laércio. Eu tenho só uns comentários a fazer, né? É comentário mesmo. Pode falar. Eu estava falando com a minha colega da equipe, né? Fisioterapeuta, e ela disse que teve uma vez que ela foi acompanhar um paciente, né? Aí ela disse que o médico tinha orientado a ela a não mexer o braço, né? Após a cirurgia da mama. Mas o médico não falou que era só no curto período. Aí, tipo, a paciente passou, tipo, quase um mês com o braço parado, sabe? Tipo, atrofiando mesmo. Aí, gente, a falta de comunicação é algo que é tão simples, né? Mas faz tanta falta. Eu já peguei a paciente que tinha comprado antipóia para colocar no braço. E aí eu cheguei no primeiro dia de cirurgia para fazer exercício e ela ficou abismada, porque ninguém falou para ela que podia, né? E aí é um pouquinho também da questão da orientação, da comunicação, da partilha de informação, né? São informações simples. É uma aula como essa, é uma explicação de uma dúvida. 5 minutos que você tira da dúvida do paciente, né? Eu acho que faz toda a diferença. E repercute, assim, ao longo da vida, do tratamento e da vida, né? Pois é. Aí, só lá dentro sobre a neuropatia, né? Os medicamentos que mais causam é o Taxol, né? Que é o Paxlovid, a vincristina Sim. e a oxaliplatina, né? Aí, uma orientação que é interessante, né? Ser dada ao paciente que está usando oxaliplatina é evitar tomar água gelada, refrigerado, porque causa choque, né? Que é tipo a neuropatia mesmo em si, Uhum. né? Andar sempre com o pé coberto, né? Evitar a cerâmica fria, porque também dá um choque medonho no paciente. Olha a importância da equipe multi, né? É verdade, o Mel que já tinha comentado sobre isso. Obrigada, Laís. Marina, queria também parabenizar, achei incrível as suas falas todas, e destacar uma que você falou, né, sobre a parte de educação que você faz com os pacientes, né, de explicar o porquê das coisas, e explicar, tirar essas dúvidas dele, dizer por que que isso está acontecendo, por que que ele precisa fazer assim. Durante o nosso tempo no hospital, eu percebi que muitas das angústias e da dificuldade de adesão ao tratamento dos pacientes, né, vinha dessa falta de informação, de por que que eu vou fazer isso não faz sentido para mim, né, de por que que eu estou fazendo isso, para que que eu vou na fisioterapeuta depois de fazer a braquiterapia, isso não entende, né, então, Exatamente. assim, explicar, dizer o porquê das coisas, inclusive ajuda muito nesse processo mesmo dele ser o ator principal do tratamento dele, né? Então, é muito importante mesmo essa atuação que vocês fazem. Quando faz sentido, eles aderem melhor ao tratamento, eles vão com vontade para a fisioterapia, né? Porque às vezes é desgastante, é gasto, né? Ai, meu Deus do céu, vou vir aqui só para ficar mexendo o braço, mas quando eles entendem a importância e quando eles veem a repercussão positiva, a adesão, o tratamento se torna mais leve, né? A adesão se torna mais efetiva. Débora, você quer falar alguma coisa? Posso ler aqui os comentários para. Pode ler por enquanto, depois eu falo. Só para colocando aqui os comentários que foram feitos, né, Marina? A Caroline disse parabéns, foi excelente. O Breno disse ótima explanação. Mayra disse foi muito bom. Andresa colocou que obrigado pela partilha de conhecimentos, foi ótimo. Regiane colocou obrigada pela aula de hoje. Thaleson, parabéns pela apresentação. Natasha Bruna, muito boa apresentação, parabéns. A Mayara, sou fã dessa físio. Aline, parabéns pela aula e sensibilidade. Obrigada, gente. Como eu falei, é difícil a gente abordar a terapia é um mundo, mas é sempre um prazer compartilhar informação, compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, né? Obrigada. Muito obrigada, Marina. Estou muito feliz por você estar aqui, né? A gente partilhou o mesmo trabalho durante 2 anos, fizemos muitas trocas, aprendi muito mesmo com você. Se um dia eu consegui identificar o que era uma
estenose vaginal, e já saber que a paciente que fazia uma radioterapia precisaria do encaminhamento da fisioterapia, porque você me ensinou, né? Então, todo mundo ganha realmente com atendimento multiprofissional, não só, né? Eu sempre costumei dizer que não basta você ter teoria, não basta você estudar todos os dias, isso não é suficiente. Precisa de humanidade, né? Então, é o que os pacientes e os familiares mais procuram nos atendimentos e nos profissionais, é a humanidade, é a gente captar pelo olhar, né? Pelo o modo como a postura da pessoa está, se está demonstrando tristeza ou não, né? Se está mais curvado ou não. As representações de cada pessoa, porque a comunicação ela não é só verbal, que como você bem disse, né, existem vários fatores que atrapalham, muitas vezes as pessoas têm vergonha de dizer para o marido, e aí imagina para alguém que ela nunca viu na vida. Então é importante que a gente esteja muito atento a tudo isso, e para a gente estar atento a isso, precisa que a gente seja sensível, né, seja humano, e também trago aqui que muitas pessoas criticam as pessoas que são emocionadas, né? É assim que se chama hoje em dia. Critica as pessoas que são sensíveis, as pessoas que de certo modo demonstram muita empatia. E aí eu já tenho um pensamento totalmente oposto. Inclusive, sou ativista em relação a isso. Vocês, enquanto minha equipe, sabem, né? Maiara sabe, a gente precisa demonstrar afeto pelas pessoas, né? A gente precisa demonstrar sensibilidade. Então, acho que é isso que faz muita diferença. E quem está aqui desde o primeiro dia conseguiu perceber que todo mundo que falou até o momento tem isso de diferencial. Então, parabéns novamente. Obrigada. Sim, foi uma experiência muito incrível esses 2 anos de residência. E aí, assim, aprender um pouquinho também da área do outro ajuda, né? Então, e aí acaba que a gente sempre se encontra no mesmo objetivo. As falas se repetem, né? Na apresentação do Laércio, várias coisas eu identifiquei, a importância da fisioterapia, do farmacêutico, e várias coisas se repetem, na psicologia, na enfermagem, no serviço social. Então, sou fã da Multi, sou suspeita, assim, para falar, né? Mas obrigada. A Ednilda quer falar. Pode falar. E a Alessandra também. Podem falar, foi sem querer? Tá com a mãozinha levantada. Posso, só um minuto. Posso falar, desculpa. É porque eu queria agradecer realmente todos os palestrantes dois, foi maravilhoso. E assim, essa questão de trabalhar o multiprofissional é perfeito, né? Acho que um realmente complementa o outro. Queria realmente agradecer. Obrigada. Ednilda, você vai falar? Acho que não. Se for, pode falar ainda. Mas alguém tem algum comentário para dizer? Gente, a Mayara fez um comentário ali. Queria dizer que a equipe multiprofissional é de uma preciosidade sem fim. Acho que somos suspeitas para falar, mas concordo. Se mais ninguém tiver mais nada a dizer, eu acho que a gente pode encerrar, né? Queria agradecer mais uma vez a Marina e ao Laércio pelas aulas de hoje. As apresentações foram excelentes, muito informativas. Né?
A Marina saiu pela outra chamada. E agradecer mesmo vocês, tá certo? Agradecer quem ficou aqui até o final também. Sei que a gente passou um pouquinho do horário hoje, mas as aulas foram excelentes, então acho que valeu a pena. Então é isso, gente. Tem mais Vou alguma coisa a parar dizer? aqui a Vai gravação, parar. tá bom? Vou parar aqui a gravação antes Boa de noite, alguém sair. antes de sair, né? É, é, pronto. Gente, Boa noite, boa gente. noite. Até amanhã.